Bianca, eu não sei se você sabe, mas eu amo o filme que a gente vai falar hoje. Também pudera, né, Daniel? Os brutos também amam. Bom, viemos aqui hoje para celebrar os 70 anos de Shane, né, que aqui tem o título Bisonho de Os Brutos Também Amam, mas eu acredito que a riqueza do filme, a gente já pode começar a falar dela até a partir do seu título, porque apesar do título em português ser bem brega mesmo, bem nada a ver, na minha humilde opinião, ele sintetiza bastante, né, do que é mostrado nesse filme, porque ele tem ali algo que nós veríamos muitíssimo repetido, né, nos protagonistas que viriam nas décadas seguintes. Porém, ele faz isso com uma sensibilidade até incomum, eu diria que para a época, né? Claro que o Western em 1953, e olha aí o filme fazendo 70 anos, né? Já fez 70 anos do seu lançamento original. No Brasil, ele chegaria somente em 25 de dezembro de 1953. Mas está valendo, a gente está em 2023 para celebrar esses 70 anos. E para a época em si, é claro que o Western já encarava suas revisões e tudo mais, só que aqui existe uma certa sensibilidade, né, que é o que justifica alguém ter olhado para esse filme aqui no Brasil e dizer, porra, os brutos também amam, né? Bom, mas para todos os efeitos, vamos chamar o filme de Shane, porque é sempre mais legal, eu acho que mais impactante, mais é quase uma punchline, né? O título de um filme que traz o nome do seu protagonista, né? Eu acredito, né? E quem não lembra, né? De uma das frases mais famosas do cinema, né? Todos os cinéfilos vão lembrar, né? Shane, come back, Shane! Isso é maravilhoso. É um filme que eu gosto muito. Eu vi e revi diversas vezes na minha vida, e na maioria das vezes, hoje, se eu assistir, eu me emociono também, porque eu acho que ele é um filme especial de inúmeras maneiras, né? Conforme eu falei, ele delineia, né, ou já traz aquele tipo de homem, né? Com passado violento, que resolve tudo na bala, mas ao mesmo tempo ele é relutante nos métodos que ele aprendeu e ele quer deixar isso de lado, porém, né, toda essa relutância e essa solidão, né, ela vem acompanhada de personagens coadjuvantes que fazem também a grandeza do filme, né? E afinal de contas, a gente está falando aqui de um filme também que inspira, juntamente com o Último Pistoleiro do Don Siegel, né? Inspira um dos grandes filmes de super-heróis, né? Dentro dos filmes de super-heróis, eu acredito que entre os 10 melhores que já foram feitos aí nos últimos 23 anos, é, acredito que muita gente vai concordar que Logan está entre eles, né? E Logan não seria o que é sem o Último Pistoleiro com John Wayne, né, do John Siegel, e principalmente sem Shane aqui do George Stevens, né? Uma produção assim super conturbada também, é bom lembrar. Ele era para ser um filme B, era para ser um western descartável, estourou orçamento, foi assim uma puta de uma loucura até para definir esse elenco no final das contas, mas deu no que deu. Ele chegou, marcou o cinema, marcou o western, né, o gênero, e marcou o cinema assim de uma forma indelével, né? E tanto que a gente está aqui falando 7 décadas depois, né? Call me Shane. Ele delineia, né, muito do que a gente acredita e do que a gente cria na nossa cabeça quando a gente escuta a palavra cowboy, né, ou o mocinho do faroeste. Então, é bem provável que o rosto do Alan Ladd apareça na nossa cabeça, né? Então, assim, lembrar que o Alan Ladd não era um ator, né, muito prestigiado, inclusive recebia críticas bem pesadas, né? Uhum. Fazia filmes menores, assim, personagens não tão grandiosos, e de repente o George Stevens entrega para ele esse protagonista que, assim, bem como tu disse, o nome dele está no cartaz do filme, é o nome do filme, porque ele é o filme. Temos ótimos coadjuvantes, sim, mas ele é o filme. A gente está ali diante da tela preso por causa do Shane, né? E esse magnetismo dele
tem muito a ver, eu acho, com a cena de abertura, porque ali o George Stevens sabia o que estava fazendo, né? Uhum. Ele disse assim: olha, eu vou chamar vocês, vou pegar vocês pela mão e não vou mais largar durante toda a duração desse filme, porque a gente fica apaixonado pelo Shane, né? Muito como o Joey, que é o menininho do filme, né? Que Uhum. também se apaixona pelo Shane. Por quê? Porque quando a gente usa crianças em westerns, a gente tem duas possibilidades. Ou a gente vai para o lado do drama, né? Então, assim, se o western chama violência, ter uma criança no meio disso tudo, né? Dá uma tensão, né? Prende o público, o que, que vai acontecer? Tem uma criança ali no meio. Ou então você pode beirar uma pieguice, uma coisa de querer falar de pai e filho, de questões familiares, né? O pistoleiro que quer encontrar uma família para largar a vida errante. Tem essas duas possibilidades. Aqui no Shane, o George Stevens encontra um caminho que para mim é muito inteligente, que poucas vezes eu vi, principalmente em westerns, que é colocar a criança. Primeiro que assim, o Joey já é um menino crescidinho, né? Então ele parece entender já em que mundo ele está, quem é o Shane dentro daquele mundo, né? E ele tem essa relação muito próxima com a mãe, né? Até pelo pai um pouco ausente. O pai vive prometendo que vai ensinar ele a atirar e nunca ensina. E aí surge o Shane, né, que está ali disponível e que, de certa forma, assume essa posição paterna, mas não de uma forma piegas ou querendo ser o pai do menino, não. Ele se aproxima daquele menino porque existe uma intimidade entre eles, né? Aquela inocência do menino parece que leva o Shane para um outro lugar, talvez para o menino que ele foi um dia. E aí tem a Jean Arthur, né, que é a mãe do Joey, que é uma mulher que está dividida. Ela tem uma atração muito forte pelo Shane, isso fica claro, né? Todo o elenco tem, na verdade, mas ela em especial. E, ao mesmo tempo, ela tem aquele filho que está muito mais próximo, tem uma proximidade com o Shane que ela gostaria de ter. Mas é aquela coisa maternal de pensar: será que eu deixo meu filho se aproximar de um pistoleiro? Será que eu quero que ele seja esse cara? Né? Até que ponto essa minha atração vai liberar eu vou liberar o meu filho para fazer, de certa forma, viver essa proximidade com o Shane por meio do Joey. E ela tem uma postura dentro do filme que é muito dúbia, porque há momentos em que ela larga o Joey pro lado do Shane, tem momentos que ela, não, olha, você tem que prestar atenção, isso não se faz, armas não são boas, não sei o quê, vem com aquele discurso. Então, ela é uma mulher dividida, e a gente, como espectador, também está dividido. Porque, de certa forma, o Shane é um pistoleiro, sabe? A gente sabe o que ele fazia antes de chegar naquela fazenda, com o papo de que, olha, eu quero sossegar o facho, quero largar essa vida, né? Quer experimentar essa nova forma de viver, né? E encontra naquela família, né, um lugar para experimentar esse novo mundo aí, digamos, uma nova postura diante do mundo, né? Porque ele Uhum. continua sendo o Shane. Só que, como ele é a luz central do filme, ele ilumina os outros personagens, o George Stevens tem uma coisa na direção que eu acho muito importante a gente destacar. Todo mundo que aparece em cena é importante, né? O George Stevens, nas cenas de luta mesmo, que tem uma luta no bar, né? E mesmo assim, quando você percebe que cada ator que aparece ali não é uma luta para engrandecer ainda mais o Shane. É uma luta onde o Shane é parte do processo. Né? Então você vai reconhecer outros personagens a partir daquela briga. As cenas dentro da casa eu acho muito acolhedoras. Parece que é o único momento em que o Shane. Porque assim, a gente tem uma abertura de um Shane que surge do nada, né? Parece meio fantasmagórico. E aí ele entra naquela casa e o olhar do Alan Ladd dá uma sensação de, parece que ele se sente bem ali, parece que ele se sente acolhido. E isso causa nele uma estranheza. Ele está gostando daquele lugar, mas parece que ele não deveria gostar. Uhum. Né? E a câmera do George Stevens faz questão que a gente veja isso. Né, nas feições do Alan Ladd, e aí ele mostra que ele era um bom ator, né, porque ele consegue nos convencer que ele Sim. está vivendo um desconforto acolhedor, uma coisa louca, assim, porque fica claro no olhar dele que ele é um homem que não nasceu para aquele lugar, mas que gostaria de estar ali. Eu vou mostrar um livro aqui para vocês, que é esse aqui, ó, Western Clássico, Gênese e Estrutura em Shane, do Paulo Perdigão. O Paulo Perdigão é um dos precursores aqui no Brasil da filosofia do cinema.
que é uma proposta filosófica que os filmes não são apenas ilustrações de questões filosóficas pré-existentes, mas eles filosofam por si só. Então, George Stevens é um filósofo, John Ford seria um filósofo, né? Eles produzem uma filosofia própria. Para quem não sabe, eu estou aqui num processo de doutoramento, né? E o tema do meu doutorado é justamente a construção do ethos masculino dentro dos westerns. E um dos filmes que eu escolhi analisar foi justamente o Shane, porque eu acho que o homem Shane talvez seja não único dentro do western, mas ele é singular. Eu acho que muita gente tentou emular o Shane, o próprio Logan tentou emular o Shane, mas ele é único. Ele tem uma proposta que se segura, sabe? Se segura naquela direção, naquele ator. E eu acho que vai ser difícil a gente encontrar um outro western que emule tão bem o Shane, sabe? Porque nós não temos atores para isso, talvez um dia apareça, e a gente não tem a direção de George Stevens. Ai, peraí que eu vou tossir. Olha a emoção que até tossi. Mas a gente não tem o George Stevens, que é um cara que é diretor, o grandioso, que eu vou usar aqui, o adjetivo, não é porque ele é um David Lean. Ah, grandes paragens, não. É grandioso porque os filmes dele são grandes, são inesquecíveis. A presença, ele torna grande coisas que aparentemente são pequenas. Um homem, né, uma casa, uma família, ele torna isso grande. E aqui no Shane, eu acho que, assim que a minha humanidade também diz muito sobre essa direção do Uhum. George Stevens, mas eu acho que Shane, para mim, é o filme onde o George Stevens provou que ele não era só um diretor contratado, mas ele era um cara autoral e que tinha uma ideia que pegou uma história que já existia, que é baseada num livro, mas disse assim: eu vou contar essa história do jeito que eu acho que ela funcionaria em imagens. Porque uma coisa é você ler um romance de western, e outra coisa é você fazer um western para a tela do cinema. E eu Uhum. acho que Shane nasceu para a tela do cinema. Eu não li o romance, não tenho interesse, confesso, porque para mim Shane é o Shane do Alan Ladd, é aquele rosto, é aquela paisagem, aquilo ali para mim é meio intocável, assim, confesso que é um carinho, assim, que é o tipo de filme que eu não gostaria de que mexesse, sabe? Espero que ninguém nunca faça um remake de Shane, porque eu não sei se eu quero viver essa experiência e curiosa que sou, provavelmente vou querer assistir. Mas remakes de Shane é o que mais existe, né? Não oficiais, mas eles existem, né? Eu falei o Logan, não coloco o Logan dentro dessa categoria, justamente porque a própria estrutura da história ela é diferente disso. Mas ele cita nominalmente o filme. Essa que é a questão. James Mangold, ele tá falando pra gente, olha, existem dois personagens aqui, ambos têm passados violentos e tentam deixar isso pra trás, né? Então você tem o Shane e o último pistoleiro do Don Siegel, é como se eles juntassem os dois, colocassem um pano de fundo dos mutantes da Marvel, e assim você tem um outro filme. Mas o que é importante falar de Shane é que, assim como os Sete Samurais vira um paradigma para grupos, né, que são reunidos para deterem uma ameaça a um povoado, a um agrupamento de pessoas e tal, que isso também é refilmado de forma não oficial desde a década de 50, você tem Shane que assim tem um tropo também que é excessivamente repetido, né? O estranho que chega para ajudar pessoas em dificuldades, né? E isso, sabe, você falou de remakes, porra, Drive do Nicolas Winding Refn é um remake atual de Shane, né? Completamente. A gente já vai falar dessas peculiaridades, né? E para quem nunca ouviu falar de Shane, né, o que eu acho difícil se estiver vendo esse vídeo, assim, você tem uma ideia básica. É um cara cujo passado violento fica intuído nas suas atitudes, nas suas falas, né, em toda a atmosfera do filme, que chega em um rancho que tem uma família, em um momento em que esse rancho está sendo ameaçado por um barão pecuarista lá que em algum momento ele vai tentar tomar isso daquela família das formas mais escusas e violentas possíveis, né? E eles dão a sorte de contar com um cara que tem a força e a habilidade para fazer frente a isso. Tá, ok, tudo bem. Mas, conforme eu falei, o filme ele consegue te entregar muito mais do que isso, né? Aliás, falei do Drive, acabei de lembrar do Vencer ou Morrer com o Van Damme, né?
que inclusive o nome do... Mas, obviamente, que é um filme que está bem longe da qualidade de um Drive, né? Que dirá de um Shane, né? Mas, enfim, quem quiser, ó... Mais uma vez que alguém falou nominalmente, ó, fomos inspirados por Shane e vamos fazer uma trama contemporânea baseada nesses tropos. Ok. Agora, vamos lá. Até sobre o tema aí do seu doutorado, né, do ethos masculino em western. Esse ethos, inclusive, ele transcende o western, né? Ele traz algumas coisas, né, que elas são absolutamente reconhecíveis para todo mundo, mesmo que nunca tenha pensado e nunca tenha colocado no papel, né? Ó, tais heróis de tais épocas, eles têm isso e mais aquilo em comum. Aqui em Shane, você vai encontrar uma relação até com o próprio Casablanca, no caso, né, do o Rick em Casablanca, ele tem uma tarefa que transcende a sua própria felicidade pessoal e não pode se permitir viver o amor da vida dele, né? Isso é algo, sabe, que Shane tem personificado ali, mas de uma forma mais complexa. E até desmontando coisas que, se já eram esperadas em Drive, porque a gente sempre fala isso, né? Olha, o personagem do Oscar Isaac com o personagem do Ryan Gosling, é esperado que haja um conflito entre eles, né? Por conta da natureza da atração pela vizinha e tudo mais, o marido que sai da cadeia e tudo mais. Você espera isso. No século XXI, você espera isso. É como se fosse um gatilho. Mas quando ele subverte isso, você fala: caramba, eu não esperava isso. Imagina você fazer isso em 53. Né? E em Shane, você ainda tem isso, né? Você tem um herói que, sabe, carrega nas costas a culpa, a vontade de transcender, de mudar de vida e tudo mais. Ele não consegue largar isso. E até por não conseguir largar isso, é que vem essa questão de, olha, ah, na minha vida, no meu caminho, eu tenho que trilhar sozinho, né? A mim não é permitido o amor. Agora, quando você vê a questão do rancheiro que verbaliza para a esposa, talvez eu vou lá, que precisa também, de alguma forma, né, pegar na arma para resolver seu problema, ele fala para a esposa, né? E não é um spoiler, gente, por favor, tá? É, agora eu tenho a segurança de que alguém vai cuidar de você, né? E essa subversão, ela é um negócio que, conforme eu falei, Drive é 2011, é poderoso em 2011, continua sendo poderoso em 2023. Em 53, isso é fulgurante, né? É uma coisa que você não espera. Então você tem justamente a figura do... Por isso que os brutos também amam, né? Você tem todas essas atitudes masculinas ao extremo, né? De ter que ir lá resolver a coisa na bala, mas por outro lado você tem essa sensibilidade de um homem da fronteira, um cara que precisa, sabe, ser extremamente calejado para viver onde vive, no caso, o rancheiro, mas ele reconhece que se ele faltar, ele não vê problemas em deixar que outro homem fique com a sua esposa, né? Então, isso, sabe, transcende quaisquer interpretações idiotas de falar, mas a mulher indefesa que está lá para ser salva, não, não é isso. Nunca foi sobre isso. Tá? Porque se o filme quisesse, se você quisesse fazer um recorte sobre como a personagem feminina se comporta aqui, e para ser uma personagem feminina forte, ela não precisa, sabe, pegar o machado e matar alguém ou dar tiro. É isso que a gente está sempre comentando aqui. A personagem da Jean Arthur, ela é forte por si, dentro das atitudes que o roteiro colocou como o fardo dela, né? Ela não precisa ser uma heroína da bala, ela é uma heroína da vida. Então eu acho isso perfeito no filme. Eu acho, inclusive, que ela tem um fardo, que se a gente quiser botar numa balança, é tão pesado quanto o dos homens. Porque aquele rancho só funciona porque tem uma mulher dentro daquela casa. Né? A gente não pode. E isso fica muito claro na cena que o Shane chega no rancho, porque ele observa a casa, né? A rotina da casa, né? Porque ela recebe ele, e aí tem aquela desconfiança, né? Um homem desconhecido, que está escrito na sua cara, né? Apesar que ele não veio ali, que ele não vem de um passado, ele não criava vaquinhas, né? Uhum. Então ele tinha uma história assim. E ela percebe isso, ela recebe ele e ela tem aquela. Você vê o cuidado.
ela está preocupada com ele, ela quer recebê-lo bem, mas ela fica, será que eu recebo esse cara? Será que eu estou fazendo certo em recebê-lo? Isso fica claro, porque ela também defende aquele rancho, não Uhum. na bala, mas mantendo a casa em ordem, garantindo que tudo ali funcione e que aquele menino, principalmente, saiba que ele também tem uma função dentro daquela família. Você vê que ela está o tempo inteiro falando com o Joey e orientando o Joey. Isso não é só uma questão materna, é uma questão de sobrevivência. Naqueles tempos, se você não orientava uma criança a se defender, ela saía nem precisava sair do portão do rancho que ela já corria perigo. Por quê? Do mesmo jeito que um homem como o Shane entra num portão pacificamente, um homem com o passado do Shane pode chegar ali e fazer uma coisa horrível, né? A Uhum. gente não pode esquecer daquela morte de Era Uma Vez no Oeste. Um homem entra num rancho e acontece o que acontece. Numa outra situação, numa outra presença. Mas isso acontecia. Então, assim, isso era rotina dentro daquele universo do Oeste. E eu acho muito importante a gente destacar, eu gostei muito que tu falou isso, Daniel, porque eu penso, uma das coisas que eu estou tentando fazer na tese é que, assim, para entender o ethos masculino, eu não posso não falar da mulher. Porque esses homens só são esses homens porque existiam mulheres, tá? E essas mulheres são, de certa forma, o destempero da vida deles, porque se você parar para pensar, o Shane, tá, ok, quero mudar, não quero mais pistolas, vou viver no rancho, vou cuidar da vaquinha, vou limpar esterco, sabe? Vou fazer uma vida de campo. Mas ele sabe que as marcas que ele tem serão sempre lembradas pelos outros. Ele sabe que alguém vai requisitar o homem que ele foi em algum momento. Seja para defender o seu rancho, seja para acabar com uma briga num salão, alguém vai requisitar o Shane que ele era e que ele não quer mais ser, pelo menos dá a entender que não quer mais. Então, isso é uma tensão dentro do filme que é um paralelo, sabe? A história está acontecendo, mas esse medo existe o tempo inteiro no Shane, né? Ele está fazendo o trabalho dele, mas ele está toda hora de olho porque alguma coisa vai levar ele de volta para o passado, né? Então, assim, inclusive nos papos que ele tem com o Joey, que o Joey começa a perguntar como é que é a ver, como é que atira, tá, sossega, menino, eu não quero falar disso, eu não quero mais isso, sabe? Só que é isso que encanta a criança. Ele sabe que aquela criança, ele já talvez já tenha sido aquele menino encantado por esse mundo de armas e coisa. Então, ao mesmo tempo que ele não quer quebrar esse sonho, ele também não quer voltar a ser esse menino, a voltar a ser esse homem que ele era. E o George Stevens faz isso em todas as cenas. Não tem, acho que não tem nenhuma cena de Shane onde ele não pareça apreensivo, né? Mesmo nos momentos em que ele mostra sua sensibilidade, ele está apreensivo, porque ele sabe que demonstrar sensibilidade naqueles tempos era muito transgressor. E talvez ele não consiga lidar com o peso de ser um homem transgressor. Né? Isso fica muito claro. E tem um momento, assim, que eu acho que é mais quando está se aproximando do final, que parece que o filme vai nos entregando que aquele cara tá vendo que o negócio não deu certo, que ele não vai fugir mais daquilo, sabe? E é tão melancólico o modo como isso acontece, que você não sabe se você sente pena do Shane ou se você para e diz, tá, é que não tem saída. Ou ele é esse homem, ou ele não vai sobreviver, porque alguém vai atacar essa sensibilidade, esse modo de enxergar o mundo. Eu acho que os brutos também amam, todos os brutos amam. A questão é como esse amor transparece, né? Se a gente parar para pensar, todo cowboy é Shane. Todo cowboy teve um amor mal resolvido, todo cowboy já quis ter uma família, umas vaquinhas, uns patinhos e viver uma vida tranquila. Mas assim, que mundo era esse que não permitia que eles vivessem isso? Eu acho que essa construção, essa solidão do cowboy, que é um dos pontos que eu me proponho a analisar, talvez seja o mais doloroso, porque ela existe em todos, inclusive nos que parecem muito caricatos, que parecem o herói, sabe, o inquebrável, sabe, o que nunca vai descer do cavalo e se arrebentar no chão, mesmo esses também sofrem esse peso de andar sozinho. As grandes canções de country, né, falam de andar sozinho. Esse andar sozinho, cara, talvez seja o maior sofrimento
que um homem do Oeste possa ter. Porque, ok, ele tem o cavalo. O cavalo tá ali, ele sabe que o cavalo não vai ouvir as lamúrias dele e dar uma resposta, entendeu? Então, o meu companheiro é o cavalo. É uma grande maneira, uma grande fuga, né, para não admitir que eu gostaria de ter uma pessoa que, seja ela o que for, seja uma família, um outro cara, uma mulher, um lugar, né? Você quer alguém do lado. E esses homens não têm o direito de ter alguém do lado. I've heard that you're a low-down Yankee liar. Se você gosta do filme, por favor, comenta aí, fala pra gente o que você acha. Não esquece de dar um like no vídeo, comenta, compartilha. Não esqueça de ativar o sininho para notificação a cada novo vídeo. Não esqueça também que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá aí embaixo. E o link na descrição, apoia.se/Formiga Elétrica. Dá uma olhada lá, vê se você quer ajudar a gente, aumentar nossa qualidade técnica, expandir nosso conteúdo. Tem um programa de recompensas para apoiadores que é muito bacana. E é isso, a gente volta na semana que vem. Valeu!